Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Meu povo, se a gente ainda tinha uma expectativa de uma escalação minimamente titular, a parada vai ser feia. Vai ser uma escalação bem difícil, primeiro de compreender, segundo de competir, né? Porque eu acho que, assim, vou repetir o que eu falei na live, vou repetir o que eu falei na arena, vou repetir o que eu falei no vídeo. A escalação ia medir muito até onde o Atlético poderia ir nesse confronto contra o São Paulo. Óbvio que a gente pode se fechar ali, tentar alguma coisa, mas é muito difícil de imaginar. A realidade é essa, é muito difícil de imaginar. Mas se tem uma coisa que eu tô ansioso pra ver nesse jogo, e eu confesso que eu tô com receio do jogo, eu acho que é um jogo que o Atlético ele pode ter uma derrota significadamente dura, mas se tem uma coisa que eu tô ansioso pra esse jogo, se chama Dudu. Tendência que o nosso garoto ele seja um dos armadores da equipe nesse confronto contra o São Paulo. Um confronto que me surpreende, porque eu acho que as opções que o Odair ele acaba tomando, as decisões que o Odair acaba tomando, são decisões muito mais voltadas para um jogo de controle de bola, Juliano, Riquelme, Dudu, do que o jogo de transição que a gente sempre apostou. Então, assim, tem jogadores que me interessam muito pouco, assim. Me interessa muito pouco a partida do Patrick, do Kardec, do Juliano. A gente já entendeu mais ou menos o que esses caras podem oferecer. A gente já entendeu mais ou menos o que esses caras eles podem entregar pro time do Atlético. Não tem um teto muito alto de crescimento. Puta, o Kardec vai começar a jogar bola pra caralho. Não vai acontecer. Mas o Dudu pode ser, assim, se bem trabalhado, não jogando como ala pela esquerda, eu acho que aí pode ser um reforço para a sequência da Série B. Porque esse confronto contra o São Paulo serve muito para isso, né? Entender quem dá uma resposta para poder utilizar de maneira mais recorrente na Série B. E o Dudu, cara, assim, é a grande aposta do Atlético muito, 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 muito tempo vindo da base, né? Um jogador que foi camisa 10 de seleção brasileira, um jogador que, pô, atraiu muitos olhos de todo mundo nas disputas da categoria de base. Já era para ser uma peça mais presente, se a gente for levar em consideração o fato dele ter tido uma lesão. Então, assim, acho que perdeu algumas boas oportunidades de ser escalado, até porque é o jogador que a comissão gosta muito, ousou dizer. Se não tivesse a lesão, ele pô, já estaria na frente do Juliano, já estaria na frente do João Cruz, exatamente por esse gosto da comissão. E a partir de agora, é um Dudu que ele entra num cenário em que como eu posso transformar esse time do Atlético no time mais criativo. E eu gosto dessa percepção. Eu acho que o processo criativo do Atlético é bom. Não é à toa que é o time que mais cria chance, grandes chances de gol ao longo da Série B. Não é à toa que é um dos times que mais gera perigo ao longo da Série B. Então, assim, acho que você tem Zapelli, você tem Esquivel, você tem Cauã. Acho que o Mendonça entrou muito bem nesse processo de produção que esse time tem. Mas eu acho que é um time que ainda carece de soluções para jogar contra defesas fechadas. É um time que ainda carece de cenários ali para destrancar defesas, sabe? É um Atlético que eu vejo com muita dificuldade no jogo mais posicional. Isso, obviamente, falando de Série B, né, gente? Não falando na perspectiva do jogo contra o São Paulo. Então, assim, pra mim, o Dudu, ele tem tudo pra ser um jogador que sai do banco de reservas, pelo menos num primeiro momento, acho que pode até vir a ser titular, pra estar mais perto ali do Zapelli. Pra dialogar mais com o Zapelli, pra ser um outro camisa 10. Em alguns momentos, pra ser até uma alternativa ao Zapelli. Nesse jogo mais associativo, perto da área, trabalhando nas entrelinhas. Nesse jogo mais criativo, e o Dudu sempre foi esse camisa 10 de visão, de associação, de toques rápidos. Para que o Atlético, assim, encontre soluções, para que o Atlético encontre espaços, para que o Atlético encontre sempre um companheiro melhor posicionado. E para que a efetividade do Atlético ela vire a chavinha e o Atlético comece a decidir mais os jogos a partir do momento que cria essas chances mais claras. E acho que o Dudu ele é muito importante nesse sentido. Acho que o Dudu ele traz uma categoria pro meio, um refino pro meio, que é muito importante. Então esse jogo contra o São Paulo é muito relevante nessa trajetória do Dudu,
pensando em afirmação. Esse jogo do São Paulo é muito importante pensando no Dudu, pensando em um Dudu que cada vez vai ganhar mais espaço com o técnico Odair Helma. Cada vez vai ter mais moral com o Odair, cada vez vai entrar mais durante os jogos com o Odair. E o Atlético, ele naturalmente acaba ganhando reforço. É o tipo de talento da base que eu tenho dúvida se o mercado ele te oferece facilmente um Dudu. Com a formação que vem tendo, com o destaque que vem tendo nesse desenvolvimento como jogador, ele o talento que tem mesmo. Então, assim, meu foco vai ser claramente no Dudu. Obviamente, a gente vai ter um olhar também significativo ali pro Riquelme. Riquelme é um jogador que também vem da base, também tem uma qualidade de passe. Mas eu confesso que eu tenho bastante dúvida assim, sobre o que o Riquelme pode entregar. É um status diferente do Dudu, assim. E eu vou falar um negócio pra vocês. Até pensando em 2026, tá? É o tipo de previsão que eu não quero fazer aqui com vocês, porque pode parecer uma previsão um pouco mórbida. Mas o Atlético ele tem que entender, se não sobe nesse ano, 2026 vai ser ainda mais um ano da base. Então vai ser um ano de protagonismo pra Dudu, pra João. Jogadores que estão hoje no grupo naturalmente vão ser vendidos, vão ser negociados. E você vai ter que, pô, ver esses garotos assumindo uma responsabilidade, assim, que esses jogos finais da temporada, que essa maturidade final que o Atlético vem adquirindo e dando para esses garotos nesse momento final da temporada de 2025, vai ser muito importante em 2026. Até mesmo se a gente subir. E eu volto a dizer, a base é a principal solução para esse clube. A base é a solução mais rápida para o Clube Atlético Paranaense. A base é a solução que traz para o Atlético uma entrega rápida. Uma entrega de talento, de qualidade, de forma mais acessível. Se a gente for parar para pensar em João, Dudu, Kaique, Sorriso, o próprio Riquelme, Léo Derek, Arthur Dias, quantos e quantos e quantos não acabam sendo jogadores ali que, se a gente for encontrar no mercado, a gente vai sentir muita dificuldade para encontrar nomes próximos, nomes parecidos. Assim, situações proporcionais de talento, de entrega técnica. Então a base ela tem que ser olhada com os outros olhos. A base tem que ser olhada de forma diferente. Então eu tenho muita expectativa no Dudu. Eu tô preocupado com esse jogo, tá? Tô bastante preocupado com o jogo, tô bastante preocupado com a escalação, mas ansioso pra quem sabe ver bons momentos do Dudu, pensando até no jogo contra o Paysandu. Que vai ser um jogo que a gente vai ter ali um ataque contra a defesa, que a gente vai ter que furar retranco. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.